Primeiro, lhe deu a posição mais elevada do universo. Segundo, lhe deu um nome que está acima de todo nome. E terceiro, lhe deu plena autoridade no céu e na terra, no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebe aí? A declaração mais básica do cristianismo é essa: Jesus Cristo é Senhor. Essa é a primeira grande confissão de fé que você encontra no Novo Testamento. Jesus Cristo é Senhor. Está plena, está prenhe de significado isso aqui. Cada palavra dessa tem um profundo significado teológico. Obrigado, pastor Jaime. Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E realmente concordar com o Jaime que se não fosse o ministério da esposa, nós não seríamos absolutamente nada. Só a graça de Deus realmente para nos abençoar com uma esposa que teme a Deus e que anda nos caminhos do Senhor e que com frequência nos ajuda a permanecer nos caminhos da verdade. Fora o fato de que não ronca, que é, para mim, a maior de todas as virtudes, não é? Muito bem, queridos. Eu queria convidá-los a abrir a Escritura em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Vamos até o verso 11. É uma passagem muito conhecida, está bem dentro do tema que nós nos propusemos nessa noite a abordar. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, serão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a leitura da Escritura. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças porque o Senhor o fez Senhor e Cristo. Te damos graças porque o Senhor tomou um de nós, o exaltou à condição de Senhor do universo, por meio de quem nós temos acesso a Ti, por meio de quem nós temos a redenção plena de pecados, por meio de quem o Senhor julgará o mundo e governará o mundo por vir. Nos ajuda a entender o senhorio de Jesus e o que isso implica para nós, aqui no presente, também no futuro. Nós oramos por cada pessoa aqui presente nessa noite, que a exposição da Tua Palavra traga consolo, conforto, educação, instrução, repreensão, tudo de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, aqui na carta que escreve aos Filipenses, ele começa primeiro orientando os filipenses a viver de maneira digna do Evangelho e que estejam unidos contra os adversários do Evangelho que havia na cidade de Filipos, que eram moradores da cidade, que eram hostis aos cristãos. A cidade era composta, na sua maioria, de pessoas aposentadas do exército romano, por isso também não tinha uma sinagoga. Não tardou, depois que Paulo começou a pregar o Evangelho ali, que começou a crescer, que alguns falsos mestres judaizantes entraram na cidade querendo perverter o Evangelho, além de pretensos cristãos libertinos. Paulo orienta então a igreja a não ter medo deles, a enfrentá-los
e que estejam unidos. Essa é a exortação principal da primeira parte da carta, especialmente o capítulo 1. Agora, a partir do capítulo 2, Paulo vai desenvolver essa exortação para que eles estejam unidos diante das dificuldades que eu já mencionei. E então, quando ele vai fazer esse encorajamento a que eles estejam unidos, e para que haja união é preciso haver humildade, ele vai colocar o exemplo de humildade de Cristo a ser seguido como base para a sua exortação de que os crentes estejam todos juntos, tendo o mesmo pensamento. E é isso o tema do capítulo 2. Paulo estava muito alegre em saber de Epafrodito que a igreja de Filipos tinha muitas virtudes que se desenvolveram depois que ele esteve lá. Paulo tinha recebido uma visita da parte de Epafrodito. Tem que lembrar que Filipenses é uma das cartas da prisão. Paulo estava em Roma, Epafrodito, que era obreiro lá em Filipos, veio até ele trazendo uma oferta, notícias da igreja, especialmente que a igreja tinha crescido em muitas coisas. E Paulo se alegra com isso. Verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, ele está usando se aqui no sentido de já que. Às vezes até um erro quando a gente traduz lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como se aquilo fosse uma condicional de fato. Mas não é uma condicional de fato. Deus é por nós. A melhor tradução é, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Então é o mesmo caso aqui. Ele não está dizendo se há. Ele está dizendo, já que existe entre vocês essas atitudes, e ele sabia disso porque Epafrodito tinha dito para ele, quais eram essas atitudes? Eles se exortavam, está aí no verso 1, se há alguma, já que há exortações de amor, eles se consolavam em espírito, em amor, em meio às tribulações. Ele fala dessa consolação também no verso 1. Eles falam da comunhão do Espírito no sentido de que era uma comunhão produzida pelo Espírito, era mais do que uma mera amizade. E eles tinham compaixão uns dos outros, né? Tanto é que ele usa a expressão, se há entranhados afetos e misericórdia. A palavra entranhados vem do grego splagna, que significa tripa. Sinceramente, literalmente, Paulo está dizendo, vocês se amam com todas as tripas, que era a maneira de se dizer naquela época, né? Hoje a gente pensa que a sede das emoções é o coração, né? A gente diz, nós amamos de todo o coração. Mas os antigos sabiam que as emoções estavam nas tripas, porque a barriga é a primeira coisa que sofre quando a gente tem uma emoção forte, né? Então, é óbvio que as emoções estão nas splagna, né? Nas tripas. Então, eles tinham entranhados, essa é a maneira como eles traduziram, né? De entranha, eles tinham entranhados afetos e misericórdias. Então, esse foi o relatório que Epafrodito passou. Paulo estava muito feliz com isso. E ele então recomenda que eles tenham 3 atitudes. Já que havia tudo isso, ele recomenda mais 3 coisas no verso 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quais são as 3 coisas que ele recomenda a partir daí? Que tenham o mesmo modo de pensar no verso 2. Penseis a mesma coisa, não necessariamente uniformidade, que é impossível. Ninguém pensa exatamente igual a outro. Mas que desejassem e queressem a mesma coisa. Essa unidade aqui de pensamento era mais de objetivo. Pensem a mesma coisa, ou seja, tenham como objetivo a mesma coisa, que era a defesa do Evangelho, a pregação de Cristo ali no meio daquele ambiente tão difícil e tão complicado. A segunda coisa que Paulo quer deles é que eles tenham o mesmo amor uns pelos outros, ainda no verso 2. Ele menciona isso aí. Que eles estivessem dispostos a amar, a ser amados, que não fosse uma coisa somente de uma parte da igreja, mas que toda a igreja estivesse envolvida nisso, né? Ele fala aqui, tenhais o mesmo amor, ou seja, cada um tenha o mesmo amor um para com os outros. E em terceiro lugar, que fossem unidos de alma e mente. Essa união de almas e mentes tinha a ver com a harmonia que Paulo tem quanto ao alvo da igreja, que é o final do verso 2, tendo o mesmo sentimento, sejais unidos de alma, mente, não é?
tendo o mesmo sentimento, as emoções. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, resumindo, Epafrodito me disse que desde que eu estive aí vocês cresceram muito, isso é muito bom. Epafrodito me deu uma lista aqui de uma série de virtudes, mas eu quero que vocês completem a minha alegria, porque sempre tem algo a mais, nós sempre podemos avançar na vida cristã, nunca vamos chegar num ponto em que nós vamos dizer assim, chegamos até onde poderia ir. Então sempre há mais, e o mais que eu quero tem a ver com a união de vocês diante dos adversários, das dificuldades de pregar o evangelho, diante dos momentos difíceis que vocês estão enfrentando. A igreja dividida, ela perde, e nós sabemos disso. Algumas pessoas andaram me perguntando a respeito das eleições esse ano, como foi. Eu disse, para mim, uma das instituições que mais perdeu foi a igreja. Exatamente por conta da divisão. Das divisões que havia e às vezes marcadas por uma atitude muito irascível e muito parecida com a do mundo. Então, ao contrário da recomendação que nós temos aqui, como eu disse, a gente não pode se unir em todas as coisas, mas a gente pode mostrar um sentimento de amor, de compreensão, de simpatia, de união de propósito, que o alvo é pregar o evangelho de Cristo acima de qualquer coisa, em qualquer ambiente, até numa cidade como Filipos, que era uma cidade predominantemente romana, habitada por soldados aposentados. A segunda coisa que Paulo... Então, união. Primeira coisa que Paulo queria, animado pela boa notícia. Segunda, que não fossem arrogantes e egoístas. Está aí do verso 3 a 4. E ele recomenda 3 atitudes nesse sentido. Primeiro, que eles nada fizessem por interesse pessoal ou vaidade. Verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Partidarismo seria o interesse pessoal, a ambição egoísta. A vaidade significa fazer alguma coisa para querer aparecer, destacar-se. O desejo tolo de receber elogio de outras pessoas. Paulo disse, examine as motivações de vocês. Quando vocês forem fazer alguma coisa, pergunte, eu estou fazendo isso por partidarismo? Eu estou fazendo isso porque eu quero ser elogiado? Segunda coisa que ele diz, em tudo considerem os outros superiores a si mesmos, final do verso 3, por humildade, façam tudo considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Isso é muito difícil, a gente considerar as pessoas como superiores a nós, porque geralmente sempre estamos nos comparando com outras pessoas e a comparação é sempre favorável para nós. A gente sempre tem crítica para os outros e elogios para nós. É claro que às vezes tem o contrário, né? Tem gente que é o contrário, sempre vê os outros de uma maneira muito favorável e se vê muito negativamente e geralmente trazendo timidez, depressão. Mas no geral, por conta da arrogância do nosso coração, a gente se compara e a gente considera a gente superior aos outros. Isso gera um desejo de sermos servidos, de estarmos certos, temos a última palavra e assim por diante. Paulo diz que a gente tem que considerar sempre as outras pessoas superiores a nós mesmos. E não é difícil quando a gente pensa, nós não somos os únicos. Temos 6 bilhões de pessoas no planeta ou mais. Deus deu dons e talentos variados e muito mais ricos a outras pessoas que não a mim. Tem pessoas que realizaram muito mais, têm mais oportunidades do que eu. Então, basta um pouco de bom senso para a gente ver que essa é a melhor atitude de vida. Sempre olhar para os outros e dizer, essa pessoa, ela com certeza pode fazer as coisas tão bem quanto eu, ou até melhor. Isso traz uma atitude de humildade, porque a raiz de briga, de divisão na igreja, de conflitos no casamento, nos relacionamentos e nas amizades, é exatamente quando a gente tem uma hipervalorização daquilo que nós somos. Humildade não é você se encolher. Humildade é você ter uma visão realista de quem você é. Eu sei que Deus me deu dons. Eu sei que Deus me deu o dom de pregar. Deus me deu o dom de mestre. Eu sei que Deus me deu o dom de escrever. Eu sei disso. E eu agradeço a Deus por isso. Mas eu sei que existe John Piper. Eu sei que existe Don Carson. Eu sei que existe Mark Dever. Eu sei que existe Hernandes Dias Lopes. Então, a humildade, ela não é um falso abatimento de você, mas é uma avaliação real de quem você é, dos dons que Deus lhe deu, e você reconhecer que Deus levanta outras pessoas
para abençoar e usar. Essa é a recomendação que Paulo faz aqui. Em vez de se julgar superior ou melhor do que os outros, fazendo comparações desfavoráveis e destacando fraquezas e deficiências, que cada um tenha em vista os interesses dos outros, que é uma maneira prática de você considerá-los superiores, como ele diz aqui no verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pensa no que é melhor para os outros. Quando vai decidir, quando vai resolver, quando vai tomar uma direção na vida, vai fazer uma escolha, não pensa assim, o que é que eu tiro nisso? O que é que tem nisso para mim? Pergunta assim, de que maneira isso pode abençoar outras pessoas? De que maneira isso pode levar avante o reino de Deus? Isso que Paulo acabou de descrever aqui é a ética cristã. É a maneira pela qual nós podemos viver em sociedade como igreja, num mundo hostil, num mundo difícil, onde cada um busca o que é seu, onde as pessoas mentem, onde elas são partidaristas, onde elas buscam não o seu próprio interesse, mas não o interesse dos outros, mas o seu próprio interesse. E elas são capazes de tudo para obter aquilo que elas desejam. A igreja é sociedade alternativa. Ela deveria ser diferente do mundo. E aqui está de que maneira isso deve ser. E eu creio que nós precisamos de muito arrependimento. Precisamos de muito arrependimento e muita confissão a Deus, pedir um avivamento espiritual que cure as feridas, nos una outra vez em torno do verdadeiro ideal que nós encontramos aqui na Escritura, que é o ideal do reino de Deus. Que cada um tenha em vista os interesses do reino. Para que isso acontecesse, para que isso aconteça, para que esse ideal aconteça aqui, relembrando, Paulo preso, recebe a visita de Epafrodito, a igreja vai indo muito bem, eles cresceram em muitas coisas, muitas virtudes. Paulo escreve de volta dizendo, fiquei feliz com as notícias, mas vocês podem crescer em unidade. E eis o que vocês têm que fazer. E aí vem a lista. E aí no final ele diz, mas para que isso aconteça, vocês têm que ter humildade. Vocês precisam ser humildes de coração. E ser humildes de coração, ele traz o exemplo de Cristo. E aqui nós entramos no nosso ponto. O exemplo de Cristo trazido aqui como motivação para aquela igreja, para que ela vivesse em união, em humildade, em amor, tendo o mesmo interesse, buscando a mesma coisa que vai. Esse exemplo vai aí do verso 5 até o verso 11, essa passagem que é conhecida como um dos hinos cristológicos mais antigos do Novo Testamento, ou como o hino da kenosis, que em grego significa esvaziamento. Então é nisso aqui que nós vamos concentrar, depois dessa breve e rápida introdução. O exemplo de Cristo, então, em sua humilhação, colocado aí como encorajamento para aqueles irmãos. Isso que Paulo cita aqui, do verso 5 até o verso 11, que algumas versões, inclusive, trazem já indentada, porque parece que tem a forma de um hino. No grego não é prosa, não é narrativa, mas ela tem uma forma como se fosse uma poesia. Para muitos, o que Paulo está fazendo aqui é citar um hino cristão, composto antes dele por alguém, ou pelo próprio Paulo, e que seria, nesse caso, um dos hinos cristãos mais antigos que nós temos, por conta da sua da métrica no original grego, e o que mostra também que os cristãos não cantavam somente salmos, né? Eles teriam composto aqui, teriam um hino que certamente era cantado nas suas igrejas. Claro que eles tinham um saltério do Antigo Testamento e eles poderiam cantar, mas eu creio que o mais natural é que eles compusessem hinos onde aparecesse o nome do Senhor Jesus, ou que pelo menos falasse dele de uma maneira muito mais direta, o que é perfeitamente natural. Não importa se foi Paulo que compôs esse hino, se ele encontrou o hino já previamente composto, o fato é que ele encaixa perfeitamente aqui na intenção de Paulo de trazer um modelo, um exemplo de esvaziamento e de humilhação em busca da consecução da unidade da igreja. A estrutura da passagem é muito clara. Os 3 primeiros versos celebram a humilhação de Cristo do verso 6 a 8. E os 3 últimos, a sua exaltação, Deus o fez Senhor e Cristo, que é o tema das nossas mensagens aqui. É evidente que essa passagem ela tem despertado
muitas controvérsias entre os estudiosos, embora o alvo de Paulo não tenha sido esse. O alvo de Paulo era simplesmente encorajar os crentes de Filipos a serem humildes como Cristo foi, e assim cessarem as disputas que havia entre eles e se unirem no mesmo ideal. Mas exatamente porque esse hino, ele mexe com as duas naturezas de Cristo e a relação do Filho com o Pai, e dos ofícios de Cristo na sua condição humana, é que através da história ela tem sido objeto de muita discussão. Eu não pretendo entrar na discussão, porque não creio que é esse o propósito de Paulo, não é? O texto é para ser lido do jeito que ele está aí. As questões sistemáticas, polêmicas, podem ser feitas num seminário ou de qualquer outra forma. Eu sei que Paulo escreveu com o objetivo de ser entendido. E eu tenho certeza de que os primeiros leitores entenderam o que ele quis dizer. Pode ser que não compreenderam plenamente, mas, claro, desde o início a pessoa de Cristo sempre foi misteriosa para nós, especialmente no que se refere às suas duas naturezas. Então vamos ver o que é que Paulo nos ensina aqui. Em primeiro lugar, a humilhação de Cristo, do verso 5 até o verso 6. Paulo diz que eles deviam ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Versos 5 e 6, tem em vós o mesmo sentimento aqui não é emoção, viu? É mais disposição, atitude. Tenham em vocês a mesma disposição, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, no verso 5, ele apresenta esse hino cristológico como sendo o exemplo, ou como sendo o referencial daquilo que ele vem exortando a igreja de Filipos até agora. Tenham esse, é como se ele dissesse, esse sentimento, essa atitude que eu estou recomendando a vocês, de humildade, considerar os outros superiores a si mesmo, não buscar o seu próprio interesse, é a mesma atitude que houve em Jesus. E aí, nos 3 versículos seguintes, ele explica o que ele está dizendo. O que é que houve em Jesus que exemplifica essa atitude de humildade, de abrir mão e buscar o interesse de outros? Primeiro, no verso 6, Cristo, vamos tentar destrinchar aqui, Cristo Jesus existia eternamente como Deus, verso 6. Ele subsistindo em forma de Deus. A palavra forma aqui, ela não indica algo externo, mas ela aponta para a própria natureza e a essência das coisas. E aqui no caso, quando diz que ele subsistia em forma de Deus, está dizendo, como na nova tradução na linguagem de hoje já traduziu, ele tinha a natureza de Deus. Não é forma externa, porque às vezes parece, mas não é. Mas no caso de Cristo, a forma correspondia à essência. Ele era isso, ele subsistia em forma de Deus. Ou seja, desde a eternidade ele era divino, juntamente com o Pai. A sua essência era divina. Ele tinha a natureza de Deus. E essa natureza se manifestava em brilho, em glória, derivadas da sua natureza divina. Ele preexistia como Deus desde toda a eternidade, desfrutando da glória do ser de Deus. Deus Filho, desde a eternidade, um com o Pai, Deus igualmente subsistindo na sua natureza divina, revestido do brilho externo dessa glória, por assim dizer. É assim que a gente entende, ele subsistia em forma de Deus. O plano da salvação elaborado pelo Pai exigia que ele assumisse uma natureza humana real para que pudesse morrer pelo seu povo. Isso era algo que ele teria de fazer voluntariamente. Então, ele não considerou o fato de que ele era igual a Deus como algo a ser retido a todo custo. Algo que deveria se apegar e não abrir mão, continuar com sua glória e privilégios. Esse é o ponto aqui. No plano da redenção, elaborado desde a eternidade, lá na eternidade,
e que foge à nossa compreensão só naquilo que nos é revelado na Escritura, o Pai determina ou demanda que o Filho se torne um com a humanidade, ou um humano pleno, para que pudesse representar seu povo na morte e na ressurreição, o que significaria que por um breve tempo ele teria que esvaziar-se daquela glória, não da divindade, mas da glória que ele desfrutava desde a eternidade, para a consecução desse plano. E é aqui o que Paulo explica com 4 atitudes que Cristo voluntariamente tomou lá na eternidade para poder cumprir o plano do Pai. No verso 7 ele diz assim, no verso 6, desculpa, vou voltar um pouco atrás, no verso 5, tenham essa atitude de Cristo, que eu vou descrever agora, 2 pontos. Ele subsistia em forma de Deus, ele era Deus, mas ele não julgou que isso era uma coisa a que ele se devia apegar quando o Pai lhe propôs que ele abrisse mão da sua glória para descer até entre nós para realizar o plano da salvação. Ou seja, Cristo não pensou em si mesmo, ele não buscou o seu próprio interesse, ele não disse, é meu direito, mas ele abriu mão voluntariamente. Aqui é o ponto, né, do verso 7. Antes, ou seja, em vez de dizer, isso aqui é uma coisa que é minha, eu não vou abrir mão, no verso 7, antes, a si mesmo se esvaziou. É aqui que a briga começa com os teólogos, né? O que é que esse esvaziar significa? Alguns dizem que ele abriu mão da sua divindade. Não, nunca deixou de ser Deus. Outros dizem que abriu mão da sua glória, o resplendor da sua divindade, que é o mais provável. Mas alguma coisa ele perdeu, alguma coisa ele teve que abrir mão. Podemos não saber exatamente o que foi, com certeza não foi a sua divindade, mas com certeza alguma coisa representou a vinda dele aqui, esse mundo, em termos de perda. E era algo que ele tinha que fazer voluntariamente. Então, primeiro, ele se esvaziou, verso 7, abriu mão de sua glória. A palavra esvaziar-se vem do verbo de onde temos a palavra kenosis, que significa esvaziar, tornar alguma coisa cheia, completamente vazia. Como eu disse, não da sua divindade, porque ele nunca deixou de ser Deus, não de seus atributos, como eternidade, infinitude, onipotência, apesar de que em alguns momentos parecia que ele não sabia todas as coisas quando estava aqui. Por exemplo, quando a mulher toca nele, ele pergunta, não é? Quem me tocou? Parece ser uma pergunta sincera. Alguns dizem que ele fez aquilo para despertar a vida da mulher, ou para despertar a mulher, para que a mulher pudesse dizer. Mas e quando ele diz que ele não sabe o dia da vinda dele, por exemplo? Então aqui poderia ser um exemplo de que enquanto ele estava nesse estado de humilhação e esvaziamento, ele estava privado de alguns aspectos ou dimensões da sua natureza divina, embora não da natureza propriamente dita. Ele então se esvaziou não da sua divindade, não de seus atributos, mas da sua glória no céu. Essa é a primeira coisa, ele se esvaziou. Então, comparando conosco, o que é que isso quer dizer? Que para que haja unidade, já estou fazendo a aplicação, para que haja unidade na igreja, comunhão na igreja, para que o corpo de Cristo esteja unido, é preciso que os crentes estejam dispostos a se esvaziar dos seus direitos. Eu sei que você tem seus direitos, mas se cada um usar essa mesma atitude, eu tenho meu direito, não abro mão. Se você não estiver disposto a perder alguma coisa, ainda que provisoriamente, nunca vai ter unidade na igreja, porque nós somos pecadores. Vivemos num mundo quebrado. A igreja é composta de pecadores como vocês e como eu. Há momentos em que tem que ceder, como no casamento, como numa relação de amizade, como nos negócios. A igreja é a mesma coisa. Por amor ao plano maior, por amor ao propósito de Deus, por amor ao nome de Cristo e à glória de Deus, tem horas em que você vai ter que dizer, eu me esvazio disso, é meu direito, mas por amor a Deus, por amor ao que está acontecendo, eu me esvazio disso aqui. Porque sem essa atitude que Paulo coloca aqui, não vai ter comunhão. Não vai ter. Sempre a comunhão vai ser fraturada. E ela não vai ter uma base real para a sua existência. Mas não parou aí, olha. Depois, ainda no verso 7, depois de dizer que Cristo voluntariamente se esvaziou da sua glória,
eterna, para que ele pudesse cumprir o plano do Pai, Paulo diz aí que ele assumiu uma postura de servo. No verso 7, ele assumiu uma forma de servo. Forma é a mesma palavra que apareceu no verso anterior, quando disse que ele subsistia em forma de Deus. Então, quando ele assumiu uma forma de servo, não é que ele parecia que era um servo, ele era de fato um servo. Ele se tornou um ser humano na condição servil. Nasceu numa manjedoura, nasceu de uma família humilde, não nasceu num palácio, passou por dificuldades, enfrentou oposição, enfrentou privações, dificuldades. A forma de servo era real. Por isso que nós dizemos, se nesse verso forma é a mesma coisa de essência, no anterior também, quando diz que ele subsistiu em forma de Deus, não é que parecia Deus, é que era Deus mesmo. Da mesma forma que ele não somente parecia servo, ele era servo mesmo. Ele foi servo mesmo, lavou os pés dos seus discípulos. E teve essa atitude de servo e de ajudar e de abençoar as pessoas constantemente. Ele se submete assim à postura de servo, porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. Mais de uma vez ele disse: eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio nessa condição de servir. E terceiro ainda, no verso 7, ele assume uma natureza humana. Presta atenção que esse ponto aqui é muito importante. É nisso que consiste, em grande parte, o esvaziamento de Cristo, que já foi mencionado no início do verso 7. Não que ele deixou de ser Deus, mas que ele agora se tornou homem também. Isso aqui é importante, ele não se transformou num ser humano, como às vezes as pessoas pensam, estou falando da encarnação. Ele não se transformou num ser humano, mas ele adicionou uma natureza humana à natureza divina. E com isso trouxe as limitações próprias da natureza humana. Por isso que é uma kenosis, um esvaziamento. Por isso que ele se torna servo. Ele não deixou de ser Deus, mas ele adicionou à sua natureza uma natureza divina. Então ele na encarnação, ao assumir uma natureza humana verdadeira, embora sem pecado, mancha ou corrupção, ele se autolimita, passa a sofrer as dores, necessidades, sentimentos e tentações próprias dos homens. Isso era necessário para que ele pudesse ser o nosso representante na sua morte e na sua ressurreição e glorificação. E finalmente, verso 8, diz aí que ele se humilhou, né? Notou a escadinha, né? Na glória, ele não julgou que viver na glória da eternidade, da divindade, era alguma coisa, um direito do qual ele não devia abrir mão. Ele adiciona uma natureza humana. Essa natureza é uma natureza de servo, para realizar a forma do Pai. E diz aqui no verso 8 que ele, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. E ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu ao Pai, ainda que isso lhe custasse experimentar a morte. Ao adquirir a natureza humana, ele passa a ser passível da morte, da dor, do sofrimento, da fome, da sede. Ele passa a ser passível de experimentar a morte, ele que é Deus eternamente, sendo o seu alvo sempre atender o desejo do Pai, custe o que custar. E Paulo aqui destaca que ele se tornou obediente até a morte, se humilhando, não qualquer morte, mas morte de cruz, que era a morte mais dolorosa e vergonhosa. Era o tipo de execução mais vergonhoso e doloroso daquela época, a ponto de Cícero, um filósofo e político romano, ter dito 100 anos antes de Paulo que a cruz é a mais cruel e repugnante forma de morte. E Sêneca, contemporâneo de Paulo e de Jesus, escreveu: qualquer condenado à morte preferia morrer antes de ser pregado à cruz. Ele abriu mão da glória, adicionou a natureza humana, mas não foi a natureza humana de alguém rico, real ou nobre, mas de servo, de escravo. Nessa condição, ele foi obediente até a morte, que era o desejo do Pai, que ele morresse pelos seus.
E não foi qualquer morte, mas morte de cruz para cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento: maldito o que for pendurado no madeiro. Para que pudesse ser uma morte cruenta, de sangue, para que pudesse cumprir as figuras e tipos e símbolos relacionados com o altar do templo, o ministério dos sacerdotes, os sacrifícios e os holocaustos determinados por Moisés. Então tudo isso estava em jogo, tudo isso ele voluntariamente aceitou, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque ele abriu mão dos seus direitos, porque ele se humilhou, porque ele não buscou o que era propriamente seu, mas o que é dos outros, movido por amor a você e movido por amor a mim. Ele fez isso aí. Esse é o exemplo que Paulo coloca diante da igreja. Vocês querem união? Vocês querem ser uma igreja que vive em amor, em comunhão? O exemplo é esse aqui. Desse que vocês dizem que são seguidores. Desse que vocês dizem que são discípulos. É o exemplo dele. No casamento, nas amizades, no negócio, na vida da igreja. Ele é o supremo exemplo para nós nesse sentido. Em outras palavras, o argumento de Paulo para com os filipenses é esse aqui. Cristo se esvaziou e se humilhou, visando o interesse de todos. Ele não se apegou a seus direitos, mas renunciou pelos outros. Ele abriu mão da sua glória para salvar pecadores como nós. Portanto, hajam da mesma forma uns para com os outros. Agora chegamos na segunda parte do hino, que é a exaltação de Cristo Jesus e que tem mais a ver diretamente com o tema da nossa exposição nessa noite. Aqui do verso 9 a 11, Paulo celebra a recompensa que o Pai deu a Cristo, a Jesus Cristo, pelo que ele fez, e que é o resultado direto dele ter se esvaziado e obedecido até a morte na cruz. Acho que tem água aqui, né, Jair? Obrigado. Vocês perdoem, não vou botar no copo não, que leva muito tempo, eu vou beber nada. Muito bom. Vamos lá então para a recompensa da humildade obediente de Cristo. São 3 recompensas que Paulo menciona aqui nas 3 linhas finais do hino, e nós estamos caminhando para o final. Primeiro, Deus o exaltou soberanamente. Verso 9, sobremaneira. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. O pelo que indica uma consequência direta do que vem antes. Ele fez tudo isso. Por causa disso, em decorrência disso, Deus o exaltou sobremaneira. A exaltação de Cristo, o senhorio de Cristo, não pode ser visto à parte da sua humilhação. O seu estado de humilhação precede o estado de glória. E os dois estão ligados. Ele é Senhor porque primeiro um dia ele resolveu ser Jesus. Ele resolveu ser um de nós, andar entre nós, passar por toda essa humilhação. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Nós não podemos separar essas duas coisas. Na teologia bíblica, o senhorio de Cristo está ligado à sua morte, que está ligado às profecias, tipos, figuras e símbolos do Antigo Testamento, que por sua vez está ligado às promessas feitas aos patriarcas, que por sua vez está ligado ao proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, verso 15, quando foi dito que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Está tudo ligado. Tudo segue o seu rumo dentro da teologia bíblica, até esse momento que Paulo chama plenitude dos tempos, que é quando Cristo nasce, vive, morre, ressurge, é exaltado e é feito por Deus, Senhor de tudo e de todos. Então, aqui está. Por que ele fez tudo isso? Deus o exaltou sobremaneira. Essa exaltação sobremaneira significa, primeiro, a ressurreição de entre os mortos. Ele não ficou morto. Se ele tivesse ficado morto, significaria que aquele que morreu na cruz era uma pessoa, era um ser humano igual a você, igual a mim. Então, ele tinha que ser ressurreto, ele tinha que vencer a morte para que aquilo que ele fez na cruz fosse validado. A ressurreição de Cristo é a validação do seu sacrifício na cruz do Calvário. É Deus colocando o seu selo de aprovação.
Se o túmulo estivesse com seu corpo ao terceiro dia, teria sido alguém que morreu pelos seus próprios pecados. Mas não o Filho de Deus, que se esvaziou, se tornou um de nós, tomou sobre si a natureza humana, experimentou a dor e a morte e a separação do Pai, exatamente para nos redimir. A sua ressurreição é a validação da justificação. Deus o ressuscita. Depois da ressurreição, Deus o eleva. Isso aqui é importante, porque da mesma forma que ele veio do céu à terra, ele sai agora da terra e volta para o céu. Ele é elevado pelo Pai diante dos discípulos e ele ocupa o lugar da mais alta honra no universo, quando Deus lhe dá a posição mais elevada. Veja aí a Nova Versão Transformadora, que já traduziu assim, que Deus lhe deu a posição mais elevada em todo o universo. Já pensou nisso? Deus deu a Jesus Cristo a posição mais elevada em todo o universo. Não existe ninguém acima dele a não ser o Pai. Não existe ninguém acima dele a não ser o Pai. Toda a criação está debaixo dele. Todo ser vivo, tudo que existe está debaixo dele. Ele ocupa essa posição que nós chamamos de Senhor. Deus o fez Senhor, mas o fez depois de todo esse processo. Ele é Senhor, mas também ele teve que passar por tudo isso que ele passou. E estar na posição mais elevada de todo o universo significa, ainda no verso 9, ter um nome que está acima de todo nome. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Provavelmente, Paulo aqui tem em mente o nome de Senhor. Porque somente depois da sua ressurreição, exaltação, elevação e entronização que ele passa a ser chamado de Kyrios, que era o título do imperador romano. Significa Senhor absoluto de todo o mundo conhecido da época. Era um título que só o imperador carregava, e era um título que os cristãos não usariam para o imperador, mas que usariam somente para Jesus Cristo, e essa é a razão pela qual muitos deles preferiam morrer a chamar César de Kyrios, porque Kyrios é Cristo, que está sentado acima do César, e que tem a posição mais elevada do universo, e um nome superior a qualquer nome, inclusive o nome de César, que é esse nome, Senhor Jesus Cristo. Senhor, Kyrios, curiosamente, Kyrios é a tradução da palavra Yahweh, que é o nome pessoal e próprio de Deus na Bíblia hebraica, que foi feita pelos tradutores da Septuaginta. Quando eles encontraram Yahweh, eles traduziram Kyrios. E é o nome que os primeiros cristãos, é o título que os primeiros cristãos conscientemente utilizaram para Jesus. Chamando ele de Senhor, estavam com isso dizendo que reconheciam que ele é o Deus do Antigo Testamento, ao chamá-lo de Senhor. A palavra Cristo significa ungido, Messias, e representa o cumprimento de todas as promessas. Jesus, Yahweh salva. Senhor Jesus Cristo, cheio de significado, é o nome acima de todo nome. Não tem nenhum nome acima nesse nome. Ele está acima de todos os seres vivos criados por Deus, anjos, animais, sobre toda a natureza e o cosmos imensurável. Terceiro, nós vimos que são três coisas, né? Primeiro, lhe deu a posição mais elevada do universo. Segundo, lhe deu um nome que está acima de todo nome. E terceiro, lhe deu plena autoridade no céu e na terra, no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebe aí? A declaração mais básica do cristianismo é essa: Jesus Cristo é Senhor. Essa é a primeira grande confissão de fé que você encontra no Novo Testamento. Jesus Cristo é Senhor. Está plena, está prenhe de significado isso aqui. Cada palavra dessa tem um profundo significado teológico. Deus lhe deu plena autoridade no céu e na terra. Paulo aqui, nessa passagem, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está citando uma passagem do profeta Isaías, Isaías 45, verso 23, onde Deus, Yahweh, ele diz literalmente: diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua.
Deus falando através do profeta Isaías, repreendendo os judeus que estavam adorando outros deuses, adorando deuses pagãos. Deus diz: um dia eu recobrarei a minha glória. Diante de mim todo joelho vai se dobrar. Paulo pega essa passagem e aplica a Jesus. Quando ele diz que Deus deu a ele essa honra de ter o nome acima de todo nome, dizendo que um dia, quando o nome de Jesus Cristo for pronunciado, todo joelho vai se dobrar diante dele, como Deus disse que faria lá no livro do profeta Isaías, mais uma vez identificando Jesus com a plena divindade. Paulo tem em mente o dia do juízo aqui, quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória, poder e majestade. Os anjos eleitos, os anjos caídos, os homens eleitos, os réprobos, os perdidos, toda a criação, todo o cosmos, todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor. O universo, como nós o entendemos e conhecemos, se curvará à menção do nome de Jesus Cristo e confessará que Ele é Senhor. Alguns voluntariamente, os anjos eleitos e os homens eleitos, a igreja de Deus, com alegria, gozo, regozijo, vai dizer: Jesus Cristo é Senhor. Mas em profundo terror e angústia, diante do juízo que se avizinha, os anjos e os homens réprobos terão que admitir, de fato, Ele é Senhor, e se preparar para o sofrimento eterno que virá depois disso tudo. E isso tudo, Paulo diz, acontece para a glória de Deus Pai. Final do verso 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Desde o começo, nesse hino cristológico, o apóstolo Paulo está deixando claro que ele está falando aqui do que a gente chama da trindade econômica, ou seja, não ontológica. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em glória, honra, poder e majestade, não há discussão sobre isso. Mas no plano da salvação, eles se organizaram de maneira que o Pai mandou o Filho e os dois mandaram o Espírito. Então, nesse sentido, o Pai é maior do que o Filho, como maior é aquele que manda do que aquele que é enviado. Somente nesse sentido funcional. Então, tudo isso, desde o começo eu tenho dito, Cristo tem um nome maior, autoridade maior e a posição mais elevada do universo, menos com relação a Deus Pai. Deus Pai, aquele que o enviou. Por isso que Paulo termina essa parte dizendo que todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Ele receberá toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não me confundam como herético, né? Eu sou plenamente crente nas três pessoas da Trindade. Confesso a Confissão de Fé de Westminster como sendo a melhor explicação da Bíblia, mas às vezes na Escritura você tem que perceber quando Paulo está falando de uma maneira em que ele está contemplando a organização das três pessoas da Trindade no plano da redenção. Nesse sentido é que, então, parece que o Pai é superior ao Filho, mas é no projeto da redenção que a gente percebe com muita clareza que isso é feito aqui. Amanhã nós vamos falar, são duas exposições amanhã, em Atos 2, vocês vão ver que Pentecostes tem a ver com Jesus e não com o Espírito Santo, necessariamente. E 1 Coríntios capítulo 15, onde essa questão da sujeição do Filho ao Pai e do seu senhorio, ele vai voltar também. E eu creio que aí esse assunto vai ficar mais claro. Mas, por enquanto, terminemos perguntando o que é que essa passagem nos ensina acerca do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que Ele é verdadeiro Deus, pré-existente, não criado, um com o Pai e com o Espírito. Segundo, que Ele adicionou uma natureza humana, se tornou verdadeiro homem, não na aparência, mas real, sem esvaziar-se de sua plena divindade. Terceiro, e aqui muitas vezes os crentes esquecem, Ele se tornou Deus homem para sempre. Às vezes o crente fica pensando assim, que quando Cristo ressuscitou, que Ele subiu, depois que Ele passou a primeira camada de nuvens, olhou para um lado, para o outro, ninguém estava olhando, Ele pegou a natureza humana dele e jogou fora. E virou espírito outra vez. Não, gente. Ele é Deus homem para sempre. Tanto é que Paulo diz lá em 1 Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós temos um homem assentado à direita de Deus, um representante nosso que nos entende.
e que intercede diante do Pai em nosso favor. Ele mantém essa natureza humana que ele tomou sobre si por toda a eternidade. E esse é o grande mistério do ser de Deus. Esse é o grande mistério da pessoa de Cristo Jesus. Ele permanece Deus, homem para todo sempre. Por isso você pode se ajoelhar diante dele e conversar com ele como seu irmão mais velho. Ele é o Senhor, ele tem um nome de maior autoridade, mas é seu irmão mais velho no corpo de Cristo e na família de Deus. Ele é o nosso Salvador e ele é o nosso Redentor. E terminando, fazendo a aplicação que Paulo queria fazer, ele é o nosso modelo e o nosso exemplo no relacionamento de uns com os outros. Da mesma forma que na sua humilhação ele é exemplo para nós, na sua exaltação Deus promete abençoar, finalmente, no tempo certo, aqueles filhos de Deus, aqueles crentes que vivem para os outros, que amam, que se dão e que são exemplo de humildade como Cristo foi. No dia do juízo, na glória eterna, Deus haverá de recompensá-los como recompensou seu Filho, porque ele não é esquecido daquilo que é feito em seu nome e para a glória dele. Medite nessas coisas, é o momento de, primeiro, eu dizer aos pastores e líderes, não busque poder, prestígio, elogio e seus interesses. Sirva-se, esvazie, busque o que é dos outros, ensine o rebanho a viver em amor e concórdia, ensine a palavra de Deus. E a todos nós, disposição para obedecer a Deus, ainda que isso nos custe a vida. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho. Obrigado porque o Senhor fez Senhor de todos. Depois de todo esse processo de humilhação, de quebrantamento, e ele agora ocupa o lugar mais elevado no universo, e nós nos curvamos diante dele, nosso irmão mais velho, e nós o adoramos, Deus que ele é, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Abençoa essa conferência, que nós saiamos daqui encorajados, transformados pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, por quem nós oramos. Amém. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.